Olá, meus alunos, tudo bem? Hoje eu vou passar para vocês mais um elemento importante, então, da fotografia para as nossas aulas de PIF, produção de imagens fotográficas. De todas as aulas que a gente já fez presenciais, né, a gente já falou sobre alguns elementos que são importantes, como a regra dos terços, a gente falou sobre enquadramento, né? A gente falou sobre as posições, né, desses enquadramentos, que é o plano americano, né, que são os planos americano, plano geral, plano médio curto, né, primeiro plano, primeiríssimo plano, detalhe, né, que são desses enquadramentos. A gente já falou também sobre a perspectiva e a perspectiva em ângulo, né, ângulo alto, ângulo baixo, perspectiva forçada. A gente já viu sobre um outro elemento importante na fotografia, que é a textura, né, e como a luz, como a direção da luz afeta efetivamente a textura, atenuando ou acentuando a forma que a gente a enxerga na fotografia. Muito bem, hoje a gente vai falar sobre um outro elemento importante da fotografia, que é o movimento. Puxa, o movimento numa foto estática, ela também pode ser representada. E ele é umas coisas legais que a gente pode fazer na foto, né, para criar umas fotos mais interessantes e captar o momento na hora correta, né? Então a foto em movimento, ela encanta? Sim. Mas será que é uma técnica que está ao alcance de qualquer um? E a nossa resposta a gente vai ver nessa aula. Olha aqui uma foto em movimento da hora, né? Do guepardo ou da chita, né? No seu salto aí, na sua corrida. É o animal mais rápido terrestre, né? Acho que é até 70 km por hora, se eu não me engano, que ela atinge. Um outro efeito bonito de uma foto em movimento, que a gente vai falar também sobre essa técnica. Então, tanto essa é uma técnica, essa aqui é outra técnica. Um outro efeito bem legal também de foto em movimento. Então, a gente viu, inclusive vocês, né, que minha turma B, boa parte dos alunos, a gente falou sobre movimento, né, que essa técnica está se chamando hoje em dia de foto animada, né, ou still animated, ou também uma que a gente já fez, que foi o Cinemagraph. Eu acho que vocês podem se lembrar disso, né? Que a gente fez o Cinemagraph lá com a ajuda do Photoshop, e ele também pode ser feito com a ajuda de aplicativos do nosso smartphone, né? Que são os famosos GIFs, né, que a gente cria. Mas é também importante lembrar que uma foto estática, né, de atividades esportivas, de natureza, né, ou de qualquer movimento que a gente faça, também é chamada de foto em movimento, e não só aquelas que, mesmo paradas, criam um movimento, como é o caso do Cinemagraph, né? O que a gente vai ver então? A gente vai ver forma de criar essas fotos em movimento. Existem 3 técnicas para isso, né? Explicar esse conceito, falar apresentar esses exemplos para vocês, né? E como a gente faz, tanto com a máquina fotográfica, mas eu vou passar isso muito rápido e vou falar especificamente sobre o celular, como a gente utiliza isso também, tá bom? Então, os 3 efeitos que a gente tem da foto em movimento são chamados de panning, congelamento e arrastamento, que são recursos bem legais que vocês podem utilizar mesmo com o celular para fazer suas fotos ficarem bem legais, né? Então vamos lá. O primeiro deles é o panning. O que é o panning? O panning é um efeito fotográfico, né? Então todos os efeitos a gente faz da própria câmera, tá, gente? Não tem pós-produção não do Photoshop nem nada, tá? Que não tem necessidade de aplicativo nenhum. A característica principal dela, mais marcante, é de que o único elemento na foto tem um foco principal e o resto vai ficar mais borrado, tá? Então o fundo vai ficar mais descaracterizado, ele vai ficar totalmente desfocado ou levemente desfocado, e o que a gente estiver fotografando é que vai ficar focado, como naquela foto da chita lá, do guepardo, né?
Isso que vai dar a sensação para a gente de que aquilo estava em movimento, tá? Então, atividades esportivas, prática de exercícios, né? Então, andando de bicicleta, de patins, de skate, correndo, pulando, a gente consegue criar esses movimentos também, tá? Então, aqui são exemplos dessa mãe e filha, provavelmente, né? Ou duas irmãs andando de bike. Então, a foto delas tem um foco, que é isso que a gente quis fixar, e o fundo está desfocado. Olha o carro em velocidade, então ele está focado e o resto totalmente desfocado. Então a sensação que a gente tem é de movimento, de velocidade. Olha a bike, mesma coisa, então o cara focadinho, bonitinho, a bike e o fundo totalmente desfocado. Rapaz fazendo uma super manobra de skate aí, ó. Também, né? Então ele está focadinho e o fundo não. Então essa técnica é chamada de panning. Por quê? Porque eu tenho um elemento parado, que é o que a gente quis focalizar, que é o assunto da nossa foto, e o resto está desfocado. Aqui o mesmo exemplo, ó, o cara esperando o trem aí no metrô, né? Então o trem passando rapidão lá e ele paradinho. Então eu sei que o trem correu ali, né? Numa festa, a mesma coisa. Então as pessoas dançando e o fundo ali não, né? Então o que eu queria mostrar que principalmente a noiva aí, né, que está focada, e o resto está desfocado, está em movimento. Então essa técnica é chamada de panning. Para produzir essa imagem, né, de panning, a velocidade do obturador precisa estar mais lenta, que vai aumentar o tempo de exposição do elemento principal desfocando o fundo. Mamãe, o que o Itamar está falando já sobre obturador, exposição, né? Que coisa é essa, né? E aqui eu até cito que um tripé seria legal, mas a gente pode fazer com a câmera na mão mesmo, sem problema, né? Muito bem, então a gente vai começar a explicar essas questões mais técnicas da fotografia, que é o tripé básico da foto, né? Que é obturador, que é o diafragma e que é ISO, né? Esse tripé é o básico para a gente entender os princípios de uma câmera fotográfica, né? Então o diafragma é responsável pela exposição, o obturador pela velocidade que esse diafragma vai abrir e fechar, e o ISO é a sensibilidade, né, de luz, o quanto vai entrar de luz, né? E a câmera vai ter capacidade de entender a luz que está entrando, certo? Muito bem. Então, para explicar, isso é muito simplesinho para vocês entenderem. Vamos pensar que aí, ó, vocês têm a lente da câmera. Isso vale para o celular também, tá? É a lente da câmera. Então, isso é o diafragma. Tá aqui, ó, o diafragma. Então, a gente vai controlando a abertura do diafragma. Então, quanto mais aberto ele está, mais luz vai entrar na câmera e mais clara vai ficar a nossa foto ou mais poder de gravar a imagem, né? Quanto menos luz, que é esse caso que ele está mais fechadinho, ó, quanto mais fechadinho aqui, menos luz vai entrar. Então o que a gente começa a entender é o seguinte: se eu estou tirando uma foto que eu estou em plena luz do dia, com o solzão bem forte, o meu diafragma precisa abrir só um pouquinho, porque a luz que já está vindo é muito forte. Então, o mínimo que eu conseguir de abertura vai ser possível eu gravar o que eu quero, né? A foto vai ficar gravada, ou o filme que eu estiver fazendo, tanto faz. Se eu tiver num dia que está mais nublado, que está mais fechado, né, quase chegando à noite, eu preciso de uma abertura maior para que mais luz passe pela lente da câmera e consiga fazer uma foto melhor para mim, né? Então esse é o controle do diafragma. E aí o obturador, o que o obturador faz? Ele vai controlar a velocidade, né, que é o botãozinho de disparo, tá bom, gente? O obturador é o botãozinho de disparo. Ele vai controlar a velocidade que isso abre e fecha, certo? Quando a gente tira uma foto, esse diafragma está totalmente aberto. O que ele faz? Quando a gente tira a foto, ele se fecha no momento que a gente clica e volta, tá?
Então, a velocidade que ele vai abrir e fechar também vai ser responsável pela quantidade de luz que vai entrar, né? E pela foto que eu quero tirar. Beleza? Então, por isso que aquela foto lá do panning, eu preciso de uma velocidade do obturador mais baixa. Mas eu preciso abrir bastante o diafragma, que é para entrar a luz, né? E a velocidade que ele vai abrir e fechar vai ser um pouquinho mais lenta. Então assim eu consigo focar no meu objeto e vai dar tempo do trem ou do matinho lá que a gente está passar e ficar borradinho, né? Então esse é o princípio aqui que a gente vai começar a explicar. A gente vai falar bastante sobre isso. E está aqui o tripé da fotografia, ó. É isso daqui, ó. Então nós temos as aberturas do diafragma, tá vendo, ó? Então eles são sempre marcados por F, tá? Então quanto maior o número, mais fechado vai estar o nosso diafragma. Quanto menor o número, mais aberto está o nosso diafragma. E a gente consegue perceber aqui, ó, nessa ilustração, é bem simples para entender os efeitos que isso faz. Ó, com o diafragma bem fechadinho dessa abertura, ó como eu tenho minha imagem bem nítida, tá vendo? Quanto mais eu abro o diafragma, mais eu concentro no objeto que está à frente e mais eu desfoco o fundo. Velocidade do obturador, ó. Então eu tenho velocidade 1 por 1000, 1 por 500, 1 por 250. O que significa isso? 1 segundo dividido por 1000, 1 segundo dividido por 500, 1 segundo dividido por 2. Certo? São essas velocidades aqui. E o que cada um vai me representar. Então, se eu tirar uma foto com a velocidade 1 por 1000, cara, eu vou tirar a foto no momento exato do movimento, né? E conforme eu vou diminuindo a velocidade, olha o que vai acontecendo, né? O meu objeto vai ficar cada vez mais desfocado. Então, essa velocidade é o quanto vai abrir e fechar esse diafragma. E nós temos o terceiro item que compõe o tripé da fotografia, que é o ISO, que significa o quê? Quantidade, a sensibilidade de luz do que eu estou tirando. Nas nossas máquinas antigas, que a gente tinha filme, isso ajudava assim, se eu estou num dia ensolarado, cara, que ISO eu vou utilizar? O mais baixo possível. Por quê? Porque ele vai ser, a sensibilidade da luz dele é bem baixinha, mas eu estou com um dia bem claro. Se eu vou tirar uma foto à noite, como essa daqui, ó, eu vou precisar que o meu filme, então que a minha câmera, tenha uma sensibilidade muito maior, ou seja, com pouca luz, ela consiga fazer essa foto. A única questão, o problema que gera é isso, ó, que a gente chama de ruído. Conforme eu for aumentando a sensibilidade da câmera em relação à luz, eu vou criando esses ruídos, que são aqueles pontinhos que vão aparecendo na foto. Tá? Então, quanto maior, mais ruído vai ter. Tá? Então, essa foto não vai ficar perfeitinha, nítida. Ela vai tirar bonitinha, porque ela vai precisar de menos luz para fazer a foto, mas ela vai gerar esses ruídos, que são esses pontinhos na foto. Tá bom? Muito bem, então vamos dar sequência nisso daí. Tá? A segunda técnica, né, que é o efeito que a gente faz de movimento, é chamado de congelamento. Então, como esse nome vai sugerir, é claro, o que vai fazer? Eu vou paralisar a foto. Na hora que eu estiver tirando essa fotografia, eu vou congelar aquele momento. E aí vai depender de novo do ajuste da velocidade do obturador. Nesse caso, a velocidade tem que ser bem rápida. Imagine que a gente quer tirar uma foto de um Fórmula 1. Quanto mais rápido eu conseguir disparar essa abertura, né? E for for bem rapidão, então, por exemplo, 1/500, que é 1 segundo dividido por 500. Cara, não tem jeito, eu vou pegar isso, né? Então, eu vou conseguir fazer essa foto ficar congelada no momento que eu quiser, certo? Então, vamos lá sobre uns exemplos de congelamento. Tá aqui, né? Então, peguei uma foto bem de água, aí fica congelada mesmo, né? Então, tá aí, ó, o jogador aí, né? Jogando um balde d'água que ia pegar no cara, o cara acabou se abaixando, né? Mas a velocidade do obturador é bem rápida, então a foto fica exatamente congelada, né? Então o efeito da água aí ficou isso mesmo, né? Então tem que ter uma abertura maior do diafragma, porque como ela vai abrir e fechar muito rápido, eu preciso que a abertura também seja maior, para que entre mais luz, porque ela vai abrir e fechar mais rápido o diafragma, tá? Então, congelamento, olha lá, congelamento,
no exato momento que estão caindo as pétalas ali. Congelamento, a hora que a mocinha pulou, eu tenho movimento de congelamento, parece que ela está flutuando. Olha lá, um balde d'água jogado na cabeça do menininho, no exato momento que ela cai. Congelamento, certo? Olha lá, patinho aí saindo na sua voada aí do lago e a foto congelada, as asas abertinhas, a gente vê toda a água lá, né, o splash formado, congelamento. Então, para isso, a foto foi tirada com o diafragma mais aberto, porque precisava entrar mais luz, porque o obturador ia abrir e fechar rapidinho isso. Então, pega o momento exato do movimento e congela. Né? Aqui eu não tenho nada borrado, né? Vocês podem ver que está tudo nítido. É diferente do panning, quando o assunto estaria nítido e o fundo estaria borrado. Nesse caso eu tenho tudo nítido, congelado mesmo. Ok? O terceiro efeito que a gente tem nessas técnicas de movimento é chamado de arrastamento. Né? Alguns gostam desse efeito, tem gente que não gosta, né? Mas eu acho elas bem legais, principalmente quando são feitas com luz. Né? E vocês vão reconhecer isso, né? Essa técnica de arrastamento que a gente chama quando ela é feita com luz, inclusive. Né? Então a gente vai depender também, de novo, do obturador lá e do nosso diafragma, que é a abertura. Né? Ó, isso aqui é um efeito de arrastamento, tá vendo? A câmera está paradinha, eu controlo o obturador manualmente, ou seja, eu aperto e deixo ele lá. Não vou soltar, né, para fazer o clique. Espero os carros irem passando. O que ele vai pegar para mim? Só as luzes. Não vai pegar os carros, ele só pega as luzes, foi o que passou se movimentando. Então essa técnica é utilizada para fazer o que? Light painting. Né? Só lembrar do professor Fabinho, que é um dos maiores especialistas do Brasil em light painting. É isso. Né? Eu preciso que essa câmera fique parada, eu preciso ter um controle manual do obturador, ou seja, esse abrir e fechar o diafragma eu controlo, deixo ele aberto o maior tempo possível e deixo tudo que está em movimento passar. Ele vai pegar só o que se movimentou ali, no caso foram as luzes, ele vai gravar, porque é o que consegue a câmera entender que está passando por ela, que é a luz. Né? Olha aqui um outro exemplo disso. Então os carros, os ônibus que passaram aqui, né? Estamos em Londres aí, né? E pegou só as luzes, a gente não vê os carros, né? Só as luzes. Aqui mais um efeito de arrastamento, né? E para fotografar paisagens também funciona bem legal, como nuvens, cachoeiras, cascatas, corrente d'água, né? Correnteza, funciona bem legal também essa técnica de arrastamento, ó. Isso aqui é o que a gente chama, né, na fotografia chamada de véu de noiva, né? Que fica parecendo até uma névoa. Nem fica parecendo água isso, né? Como é que foi feito? Então, de novo, pega a câmera paradinha, que aqui é legal ter um tripézinho, né? Controla o obturador, então a velocidade é você que vai dar, então você vai deixar ela parada o tempo inteiro, aberta, né? E vai deixar a água passar. Então, o que está fixo lá, que é a mata, vai ficar paradinho, bonitinho, e a água que estiver passando, a câmera vai estar como se estivesse gravando ela na sequência, né? E vai gerar esse efeito bem legal pra gente aí, ó. Aqui de uma cachoeira, né? Uma queda d'água, na verdade, né? Aqui do mar. Aqui das nuvens, ó, que legal, as nuvens passando. E o obturador fica aberto lá, você controla ele manualmente. Então cria uns efeitos bem legais nas fotos, tá? De novo, ó, mais uma cachoeirinha aqui, bonitinha, como fica tudo um véuzinho, né, bem suave, muito legal. Então, esse efeito é obtido com o maior tempo de abertura do obturador. Então, a luz vai passar para o sensor, vai passar muito mais luz e ele vai gravar aquilo que está em movimento, mas de forma fixa, estática, e cria essa sensação para a gente. Né? Foto em movimento pela câmera fotográfica. Como fazer? Como eu disse, eu vou passar isso atropelando, porque a maioria de vocês, eu acredito que não tem uma câmera fotográfica DSLR, né, que é a câmera de entrada, semi-profissional ou profissional, que seriam as câmeras que a gente tem lá no estúdio, né, e que a gente estaria utilizando
elas para fazer, tá? Então eu vou passar isso bem rapidinho, vou cortar aqui, tá vendo? E vou falar sobre como fotografar isso pelo celular. Então, foto em movimento pelo celular dá para fazer? Sim, né? Os nossos smartphones, a tecnologia que já existe hoje, já é possível fazer essas fotos, né? Inclusive essas fotos de movimento, né? Primeiro, tem que ter o quê? Um controle manual da fotografia. Eu tenho isso? Cara, tem. A maioria dos celulares hoje, dos smartphones, tem um controle manual. Primeiro, eu posso escolher um modo de disparo, né? Geralmente esse controlinho ele está marcado lá com os ícones. Então tem lá um rostinho que é retrato. Eu tenho uma plantinha que é natureza. Eu tenho um íconezinho de esportes lá, um carinha correndo, né? Então isso já vai me dar o controle do seguinte, como é que eu quero velocidade que isso dispare, né, do obturador, tá bom? Foco manual, a gente também tem esse foco manual às vezes, né? Tô falando, às vezes o celular não tem, né? Mas a maioria tem. Alguns já tem isso até na própria tela, né? Você dá um toquezinho na tela e ela desfoca o fundo, tá? Então ajuda bastante a gente. Controle de branco. Controle de branco está relacionado à luz. Quanto vai entrar de luz? Esse controle de branco também tem alguns ícones. Alguns smartphones têm isso já na tela também. Você arrasta o dedo para cima e para baixo, né, sobe e desce, ele vai clareando ou escurecendo já a sua foto. É um controle de branco. E alguns têm os ícones lá, casinha, solzinho, luzinha, lâmpada incandescente, lâmpada fluorescente, e ele vai dar um controle de luz para vocês. Então ele está por ícone também, pode acontecer, tá? Outra coisa importante, a gente já falou sobre isso, ativar a grade, a nossa famosa regra dos terços, né? Então, essas linhas verticais, horizontais, é bastante importante para a gente. Eu falei para vocês, deixem fixo já isso no celular, né? Porque ajuda a fazer enquadramento, ajuda a alinhar a linha do horizonte, ajuda você a enquadrar o que você quer, né? Dentro dessas linhas, né? Ou dentro de uma coluna, ou dentro de um quadro, certo? Então é importante a gente ativar sempre a grade do nosso celular, né? Controle de velocidade do obturador, né? Igual numa câmera tradicional a gente tem na DSLR, no celular também a gente tem, né? O controle, você vai abrir ou fechar mais rápido, né? No smartphone é eletrônico, é verdade, como algumas câmeras também são, né? Mas ele é importante para a gente fazer, por exemplo, o panning, que eu preciso de uma velocidade mais lenta, ou congelamento, que eu preciso que tenha uma velocidade mais rápida. Então isso, a boa parte, né, dos smartphones já tem esses controles manuais que é possível que a gente faça isso. E se não tiver, né? Mas tem. Ajustar a abertura do diafragma, quanto a gente vai estar aberto para entrar essa luz, dependendo da velocidade que a gente vai ter e do foco que eu quero dar no meu assunto também, né? Se não tiver isso, se não tiver, eu vou estar postando aqui, né? Tá aqui para vocês, ó, um link para download do aplicativo, tá? O aplicativo chama Câmera FV5 Lite. Essa versão é gratuita, tá? Para Android. Tem a versão paga também, que é o FV5, né? Mas não precisa comprar, tá bom? O FV5 Lite já faz quase tudo que o pago também faz. Então vocês vão ter o controle, tudo isso que a gente está falando. Eu quero controlar a velocidade do obturador. Quero tirar uma foto lá do carro que estiver passando a 200 por hora. Beleza. Vamos colocar a velocidade lá 1/500, 1/1000, que é 1 segundo dividido por 1000. É só se você marcar a touca, senão você consegue fotografar tranquilamente e congelar o movimento. Eu preciso do obturador, abra muito lentamente, abre e fecha. Beleza. Você vai ter o controle lá disso. Então ele tem todos os controles aí manuais e os mais interessantes que a gente tem. Todos esses que a gente falou, esse aplicativo tem. Tá bom? Então o gratuito aí, ó, tem um link para vocês. E aí tem um tutorialzinho também, tem um tutorial bem legal do YouTube, que eu estou passando o link para vocês, que vai mostrar como utilizar isso no celular. Tá bom? E se alguém por acaso, né, da turma dos coxinhas tiver um iPhone, o problema do iPhone é que todos os aplicativos são pagos, né?
Alguns custam baratinho, 20, 30 reais, né? Eu posso indicar para vocês, tá bom? Um aplicativo também que faça isso, mas eles são pagos, né? Todos para iPhone são. Eu posso indicar um também que vocês podem instalar que vai ter os recursos de uma câmera no celular de vocês. Ah, eu vou instalar isso só para fazer foto em movimento? Não! Você vai instalar isso porque é legal, porque você vai ter bastante recursos fotográficos no seu celular. Então vai facilitar bastante para tirar umas fotos melhores para vocês, mesmo que for para fazer selfie, mesmo que for para tirar foto dos amigos, né, da família, do cachorro, do papagaio, do namorado, vai ficar legal, tá bom? Então, se puderem instalar, é muito jóia, certo? E aí eu volto depois então numa próxima aula para falar sobre outros elementos importantes de técnicas fotográficas e também mais para frente, obviamente, com exercícios e tarefas para vocês. Obrigado e até mais.